para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para recebê-la e que ela fale ao nosso coração, e falando aos nossos corações, nós possamos ser obedientes para honrar o Senhor naquilo que o Senhor merece ser honrado com a nossa obediência. Oramos pedindo que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus oramos. Amém. Essa é uma palavra de exortação ao meu coração e ao seu coração nessa manhã, a partir desse texto. Como falei, os milagres de Jesus sempre traziam alento, alegria, encorajamento, cura, celebração. Mas esse aqui traz um alerta, uma exortação que nos leva a fazer uma sondagem profunda no nosso coração, na nossa vida, um check-up. Alguém que já foi no médico, fez aquele check-up, né? aquele diagnóstico, aí você sai ali cheio de diagnóstico, você chega assustado em casa. Meu Deus, para que eu fui no médico, né? Só para descobrir esse monte de coisa. Você chega até um pouco depressivo em casa, porque você descobre que você tinha algumas coisas, você tem que mudar o seu hábito alimentar, você tem que mudar o seu ritmo de vida, talvez você tenha que começar um tratamento medicamentoso, o pior quando você não tem o risco de ir para uma cirurgia. Então o que a gente faz com o check-up quando nós recebemos, ou vamos ao médico? A gente se conforma apenas no diagnóstico? Tem lá um problema e tem uma solução para aquele problema. E às vezes a gente fica protelando, a gente, hoje não, semana que vem eu começo, ou a gente vai adiando aquilo. Então, esse texto também nos mostra um check-up espiritual que Jesus está fazendo a partir dessa analogia, dessa árvore que ele vê à beira do caminho. Era muito comum ter figos plantados à beira do caminho, e Jesus usa intencionalmente, irmão, Jesus sempre tem intenção no que faz, nada por acaso. E aí Jesus, talvez será que estava com fome? Não estava? Talvez uma caminhada de Betânia até Jerusalém, mais ou menos 6 quilômetros. A gente sabe se Jesus veio andando, se Jesus veio no lombo de um animal, como é que foi, de trem não foi, de carro, de avião também que não foi. Jesus estava com fome, e aí ele avista naquele caminho uma árvore, uma figueira, que lá por volta de março para maio, ela começa a dar folhagem. No período de junho até agosto, ela obrigatoriamente, por assim dizer, ela teria fruto. Só que não tinha fruto. Não tinha fruto. Mas quando e eu retorno a essa questão da sondagem que nós precisamos fazer, talvez aquela que o salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer: Deus, o Senhor sonda e conhece o meu coração, o mais profundo do meu coração. E depois de sondar, ele pede assim: Senhor, guia, se há em mim, se o Senhor encontrar em mim algum desvio, algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto, guia-me pelo caminho eterno. Então, o eterno Deus, ele está fazendo uma passagem pela nossa vida, pelos caminhos da nossa vida. Eis que ele nos avista. O que ele há de encontrar? Então, a gente falou semanas atrás sobre o texto de 1 Samuel 4, sobre a trágica trajetória de Israel em relação à presença de Deus, ignorada por muito, inclusive pelo próprio sacerdote, pela casa de Eli. Eles viveram de forma displicente, desobediente, e aquilo causou a morte de mais de 35 mil israelitas. Eles ignoraram a presença de Deus, eles queriam fazer as coisas de Deus ao seu próprio jeito, do seu próprio modo, ignorando os claros caminhos do Senhor. E Deus alertou Eli, Deus enviou Samuel, falou com aquele menino Samuel: Samuel, Samuel, alerta a casa de Eli. E Eli ignorou as instruções de Deus. Eis que Eli tem a sua casa riscada do livro de Deus.
E aí, antes de morrer, aquela nora de Eri dá o nome do seu filho de Icabode. Lembra da história? Chega a trágica notícia de que o seu marido tinha morrido na guerra porque ele desobedeceu. Deus falou, não leve a arca. Ele levou a arca como um amuleto, como se pudesse manipular a presença de Deus para vencer os inimigos. E foi trágica a derrota de Israel. Eles saíram dali envergonhados. O sacerdote de Deus morre e a arca do Senhor é levada. Isso significa, na cabeça do israelita, que o Deus, ou o Deus dos filisteus é mais poderoso que o Deus de Israel, ou de uma a uma Deus nos abandonou. Deus está deixando claro de que nós não estamos alinhados com a sua vontade. E essa segunda talvez era a mais correta. Ou Deus realmente havia abandonado Israel, ou a presença de Deus não era mais perceptível. Estava frio a relação. Deus sempre está lá, mas o problema é que nós não estamos para Deus. Icabode foi-se a glória de Israel. E no domingo passado nós vimos também Jesus começando o seu ministério lá em Caná da Galileia, fazendo a transformação da água em vinho, simbolizando um novo nascimento, uma nova aliança que Deus está estabelecendo entre os homens através da sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, Jesus é o noivo. E ali Jesus faz aquela multiplicação, tem alegria, tem festa. E depois Jesus sai dali, ele vai ao templo de Jerusalém observar a adoração do povo de Israel. E o que ele acha ali? Ele acha algo terrível. Jesus se exalta, Jesus faz uma arruaça no templo. Ele joga a mesa dos cambistas para lá e os animais que estão presos, que seriam dedicados à oferta, à comercialização da oferta. Jesus solta as pombas, as ovelhas, e o pessoal, tem um doido aí quebrando as coisas. Quem é esse? Era Jesus ali com chicotes na mão, reclamando de que ele estava fazendo as coisas de Deus tudo errado. E Jesus fala, vocês fizeram da casa de meu pai casa de salteadores, de comércio. E não é diferente, meus irmãos. Hoje a gente entra numa igreja, há muitos comércios, como se a graça de Deus pudesse ser comprada, né? As pessoas acham que podem manipular a graça de Deus. Desculpa. E quando a gente olha para esse cenário de Jesus no templo, reprovando a adoração do povo, nós fizemos o exercício de olhar para a nossa vida também. Se Jesus viesse até nós hoje somos o santuário de Deus, onde Ele habita. E ele observa a cada um de nós o que Jesus encontra, quais seriam as reprovações, quais seriam os alertas de Deus para a nossa vida. E Jesus começa essa trajetória agora também falando um pouco sobre o povo de Israel. Jesus ele percebe que no meio de toda aquela religiosidade não havia de fato, lá na purificação, não havia de fato um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. O povo de Israel estava aparentando ser algo que não era. É interessante que a figueira é uma analogia que representava Israel, e os frutos simbolizam a obediência do povo de Deus ao Eterno. E a responsabilidade, meus irmãos, de Jesus levava ele a falar verdades duras, incômodas, que muitos não queriam ouvir, mas que eram necessárias serem ditas. Ninguém gosta de ser confrontado, né? Não é verdade? A gente não gosta, não é da nossa natureza receber um confronto, dar um beijinho, um abraço. A gente fica sisudo, aborrecido, um pouco chateado, contrariado e na defensiva. Mas esse texto, apesar de muito nos amar, Jesus está ensinando uma lição para os seus discípulos naquela manhã cedo de segunda-feira, quando ele passava ali pelo caminho. Jesus, não vou deixar passar essa oportunidade, eu vou ensinar algo para os meus seguidores. E como seguidor de Jesus, também nós temos algumas lições de Jesus para aprender, né, nessa manhã. Primeiro, uma propaganda enganosa quanto à realidade. A figueira sem fruto é o símbolo do povo de Deus, do povo de Israel, do culto judaico, que Deus, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 13, vai comparar Israel com uma figueira que tinha polpa, mas não tinha vida.
que tinha rituais, mas não tinha comunhão com Deus, que tinha inúmeros sacerdotes, mas que não eram homens segundo a vontade de Deus. Ele estava anunciando algo que não era verdadeiro. O povo de Deus reunido no templo de Salomão, um lugar que foi consagrado para adoração a Deus, já não era mais perceptível uma presença de Deus. Lembra da voz que está clamando no deserto? Deus havia sido expulso do seu lugar sagrado. Não se achava mais lugar para Deus na sua própria habitação. Deus não se impressiona com aparências, mas com o coração sincero e contrito. Lembra da igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve as 7 das suas igrejas, e uma, a Laodiceia, ele fala: tu és pobre, miserável e nua. Apesar de você se enxergar como rica e abastada, eu, Jesus, te vejo como uma igreja pobre, miserável e nua. Pessoas que aparentemente são exemplares, mas que não são piedosas, que não têm vida com Deus, não são íntegras, não têm fruto para mostrar, apenas folhagem, apenas discurso. Eu não posso fazer essa análise na sua vida, mas nós podemos, pela luz do Espírito Santo, fazer esse diagnóstico sobre a nossa vida. Se nós estamos aparentando ser algo que deveríamos ser, ou se de fato nós somos aquilo que Jesus nos diz que deveríamos ser. Luz do mundo, sal da terra, sacerdócio real, santos, irrepreensíveis, evangelistas, discípulos que fazem discípulos. Deus sabe quem somos e o que Ele espera encontrar quando nos observa. Então há uma propaganda enganosa quanto à realidade daquela árvore, daquela figueira. Ela aparentava, por quê? Quando se tem folha numa árvore de figo, tem figo, ou deveria ter, e aquela não tinha. Houve uma investigação meticulosa por parte de Jesus. Ele foi investigar a figueira, assim como investigou a nação de Israel, o templo, os rituais, o coração. E ainda hoje, meus irmãos, Jesus sonda os nossos corações. Essa é a verdade. E quando Jesus se aproxima de mim, de você, Ele não quer ver propaganda, Ele quer ver a realidade. Ele não quer ver cenário de ficção, Ele quer ver uma realidade. Jesus está entre nós, nos observando, passando pela nossa vida. Ele conhece a superfície, mas Ele também conhece a profundidade, as intenções, as motivações do nosso coração. Certa vez, uma multidão, Jesus estava tomado de uma multidão de pessoas. Era coxo, aleijado, um monte de pessoas com seus problemas. E elas estavam ali para tocar em Jesus, para receber algo de Jesus. E Jesus resolveu naquele dia não fazer absolutamente nada. Ele proclamava as boas novas. Ele falava das verdades de Deus. Aí o pessoal falou: hoje está chato, né? Hoje não tem cura. Pô, nem um pãozinho ele vai multiplicar, já está com fome. E aí o pessoal foi indo embora, até que sobrou os 12, né? E aí Jesus: e você também não quer ir embora, não? Aí Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente não está aqui pelo que o Senhor faz ou dá, a gente está aqui pelo que o Senhor é. Jesus sabia a motivação. Lembra do texto que lemos lá da purificação? Que mesmo conhecendo Jesus, Jesus os conhecia e eles não acreditavam na fé daquele povo. Eis que Jesus também sonda a nossa adoração. Eis que Jesus também faz uma checagem no nosso coração, na nossa vida. O que Ele encontra? Ele tem direito de encontrar frutos, porque nós estamos ligados nele. Ele é a videira, como ele vai mesmo dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira, aquele que está ligado a mim, esse dá fruto. E quem não dá fruto, corta. E quem dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, no tempo certo. Precisamos produzir frutos, porque estamos ligados a Jesus.
Tudo que precisamos para produzir fruto, Ele já nos deu. E nisso é glorificado o Deus e Pai, que vocês dêem muitos frutos, conforme o versículo 8 de João 15. Se nós estamos em Jesus, meus irmãos, é natural produzir uma vida que reflete Jesus. Frutos que são manifestos em nós através de atos, de ações, de reações que temos, que nos identifica como Jesus. Jesus não se satisfaz com folhagem, com discurso, com oratória, com conhecimento teórico. Ele não confunde aparência com realidade. Ele sabe o que é maquiagem, ele sabe o que é ficção, ele sabe o que é fake. Jesus, quando olha para você e para mim, ele quer ver fruto digno de uma vida que realmente é rendida a ele. Jesus sabe que é obra da carne, ele sabe diferenciar o que é obra do Espírito. Ele tem conhecimento pleno da nossa vida. Abraham Lincoln foi um dos grandes 3 maiores presidentes dos Estados Unidos. Era um batista muito dedicado, era frequente na escola bíblica dominical. Então, para quem acha que não tem tempo para ir para a escola bíblica, para vir domingo, pergunta quem é o homem mais ocupado do mundo, um presidente americano. Mas o domingo era consagrado para Deus. Ele sabia a responsabilidade que era liderar um país. E ele sabia a dependência que ele precisava ter de Deus. Ele dizia que pode se enganar todos por algum tempo. Pode se enganar até alguns por todo o tempo. Mas não dá para viver enganando a si mesmo o tempo todo, ou enganar a Deus. É uma ilusão das mais medíocres que se tem. Deus sonda o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. Não podemos viver um auto-engano. Israel estava vivendo um auto-engano. Manteve a liturgia, manteve os rituais, manteve a devoção a Deus, guardava o Shabat, fazia as alianças, mas havia esquecido do Deus a quem era a razão de tudo que eles faziam. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, olhem para eles. Está vendo essa viúva pobre? De todos, ela foi a que deu a maior oferta, porque ela deu o coração dela. Os outros estão dando dinheiro, ela deu o coração, ela deu a vida. Glória a Deus. E Jesus, ele olha, meus irmãos, a intenção do nosso coração. Não adianta só dar oferta para o Senhor, como fez Caim, mas foi reprovado por Deus. Quantas vezes a gente nega a Deus aquilo que é de direito dele? Os irmãos percebem, embora tenha muitos irmãos que sejam de escala, ou que viajaram, tem muitos outros que poderiam consagrar o domingo ao Senhor e não fazem. Porque a pilha de roupa, porque o cansaço acumulado da semana, não os motiva a sair no domingo para celebrar a Deus. A comunhão não é algo que é importante para muitos dos nossos irmãos. Os irmãos estão aqui porque escolheram a melhor parte. Poderia ter ido para a casa de um parente, poderia ter ficado em casa para descansar a semana agitada. Vocês também escolheram a melhor parte. E a gente sempre sente a ausência. Já percebeu? Nós somos uma igreja de quase 70 pessoas, mas a gente nunca vê 30 num domingo. Onde estão os outros irmãos? O que acontece que tira, que rouba aquilo que é do Senhor para si? Faz sentido? E esses irmãos são alvo das nossas orações. Senhor, trabalha no entendimento dos nossos irmãos. É claro que Deus não quer de nós apenas 1h30 por semana. Ele nos quer por inteiro, por completo. E quando Jesus olha a adoração do povo de Israel, fazendo muito mais do que nós fazemos, ele reprova por causa da motivação, por causa daquilo que não era mais dedicado a Deus como deveria ser. E tem uma condenação dolorosa que Jesus sentencia. Ele secou aquela árvore seca desde a raiz. Lembra de João Batista, que lá no Evangelho de Mateus 3,10 ele fala: o machado já está posto na raiz.
quer dizer que tudo que Deus, que tudo que se faz para Deus sem a aprovação de Jesus é em vão, vai secar, não presta, é lenha para ser jogada no fogo, está sem vida, sem a bênção de Deus. Jesus está falando para Israel, ó, meu pai não habita mais nesse tempo. Israel, a figueira, fracassou, decepcionou Deus e Pai. Eu sou a videira, vocês precisam se ligar a mim, vocês são os ramos. Quem estando ligado a mim, naturalmente vai produzir fruto. Aleluia. E quem não produz fruto, ele corta. E quem produz, ele poda. Todos nós entendemos a poda, né? Às vezes tem que podar aqueles galhos secos, para que o fruto possa nascer, para que a próxima temporada de fruto ela nasça. Aí a gente olha, qual a área da nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos ser podados por Deus? Que está impedindo aquela folhagem seca, aquele galho seco de nascer um broto novo, um hábito novo, um estilo de vida nova. Jesus amaldiçoou a figueira a ficar do jeito que ela sempre esteve, sem fruto. Percebe, irmãos, como a gente gasta tanta vida, tanto dinheiro, tanto talento, tanta coisa que Deus nos confiou, que não tem a bênção de Deus, que está destinado ao fogo. Um amigo falou recentemente que esteve na Coreia, e os irmãos da Coreia talvez sejam hoje um dos irmãos que tem o maior exemplo do que é ter uma vida de oração. Na Coreia é muito comum ter vários galpões de oração e montes consagrados à oração, jardins, eles reproduzem o jardim do Getsemane, no sentido de ter períodos de oração. E ele foi para uma dessas experiências, ele contando que ele foi numa experiência e começa às 6 horas da manhã, você vai para aquele momento de oração, e onde você entra, você tira seu chinelinho, coisa de asiático, né? Tira o chinelinho, coloca na sacola, você fica andando com o seu chinelo, ou seus pertences naquela sacola. Não tem cadeira, é um local que cabe cerca de 20.000 pessoas, e sempre está cheio. E eles começam sentando alinhadinhos, né, como um bom asiático, um vai sentando um lado do outro, né, até a cabeça, você olha assim, as cabeças estão tudo alinhadas, né. Aí esse meu amigo, como bom brasileiro, já começava assim, né, eles sentam em cima da perninha deles, começam do joelho, aí o outro irmão coreano bota a cabeça assim, irmão, alinha a cabeça, né, você ora, aí eles começam das 6 da manhã e vão até as 22 horas da noite, orando. E depois eles têm um intervalo para o café da manhã, às 8 horas da manhã, depois tem um intervalo para o almoço, mas o compromisso, o trabalho dele é como se fosse trabalho mesmo. Você botar o dedinho ali, tem hora de entrar, hora de sair, e eles ficam ali orando. Aí ele se pegou, ficou 2 horas depois ele já não se aguentava mais. E aí ele começou já a querer fazer um cochilo, aí um irmão falou assim, ele falava assim, ó, você está na presença do Altíssimo, tenha postura, porque você está na presença do Altíssimo, se não aguenta, sai, mas até a postura, você tem que se disciplinar. Aí ele falou assim para mim, eu achava que sabia orar, e eu achava que eu tinha uma vida boa de oração, mas eu descobri que não tenho, né? E os pastores daquela igreja, ninguém é consagrado sem, quanto tempo você gasta de oração? Tem que ser no mínimo 2 horas por dia. E eu não estou aqui querendo falar de quantidade, porque infelizmente nem eu faço isso. Investir 2 horas do meu dia em oração. Quem de nós faz? Difícil, né? Por isso, a nossa vida é o reflexo daquilo que nós nos damos para Deus. Como nós queremos a presença de Deus, como nós queremos que Deus impacte a nossa geração, a nossa vida, se nós não nos damos por completo a Deus. Nós estamos com uma figueira, com folhagem, a gente sabe do poder da oração, a gente sabe da eficácia da oração, a gente tem história para contar da manifestação do Espírito de Deus através da oração, mas a gente simplesmente não sabe por que a gente não investe mais tempo da nossa vida em oração.
E às vezes a gente precisa não ir muito longe na Coreia, mas olhar nas Escrituras, Jesus que investia tempo em oração. Ele passava a madrugada orando. Quem não precisava literalmente orar, nos dá o legado de oração. Porque Ele era Deus, mas Ele nos ensinou. E orava não é porque precisava, orava porque tinha intimidade com o Pai, porque queria estar com o Pai, porque queria estar alinhado ao propósito do Pai. Jesus amaldiçoou a figueira a ficar do jeito que ela sempre esteve, sem fruto. Esse é o veredicto de Deus. Ele não vai alterar a sentença, Ele vai confirmar: fique do jeito que você sempre ficou ao longo da sua vida. O injusto sendo injusto, o justo praticando cada vez mais a justiça, o imundo se lambuzando cada vez mais no pecado e o santo se santificando cada vez mais na palavra. Se Jesus congelar a gente hoje, no que nós nos tornaremos? Somos desafiados, meus irmãos, a estar na presença de Deus e a nos deleitar em Deus. Olha o que Deuteronômios capítulo 11, versículo 26, na repetição da lei, Deus diz ao seu povo Israel: preste atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês serão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Imagina qual foi o caminho que Israel optou: em desobedecer a Deus, em criar os seus ídolos, em criar um Deus para si próprio, um Deus fake e não um Deus verdadeiro. Israel estava vivendo liturgicamente, mas não legitimamente na presença de Deus. Deus os entregou às disposições de seus corações. Lembra que Romanos 1, Paulo vai tratar? É assim que você quer viver? Então tá bom. Deus os entregou às disposições do seu coração. Isso é o que você quer? Então, assuma o que você quer. Essa foi a sentença de Deus para o povo de Israel. Graças a Deus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, João 1,12, Deus deu o privilégio de serem tornados filhos de Deus. Meus irmãos, enquanto estamos em Cristo e Cristo em nós frutificaremos. Frutificar, entretanto, significa manifestar a vontade de Deus. Viver essa vontade, protagonizar os propósitos de Deus, encarnar o reino de Deus, assumir na história esses valores do reino trazido na história por Ele mesmo, o Cristo de Deus. É se apropriar do ser ensino de Jesus, é ser canal onde Deus se manifesta através da sua vida, das suas atitudes, das suas ações, das suas reações, do modo como a gente vive, do modo como a gente gasta a nossa vida, gastando na presença de acordo com a vontade de Deus, não sendo reprovado naquilo mesmo que a gente faz. A nossa comunhão com Deus é estar com Deus, para sermos frutíferos para Ele. E essa advertência de Jesus é: não sejam improdutíveis, não vivam de aparência. Eu julgo o coração, eu julgo as intenções, eu conheço vocês no íntimo. Não se conformem com um estilo de vida apenas de ouvintes teóricos da verdade. Encarnem a verdade, sejam frutíferos. Peçam ao Senhor por misericórdia, para que Ele gere a vida dele mesmo em nós e através de nós, gerando cura à esterilidade da nossa vida. Que vocês não se aproximem de mim, diz o Senhor, sem encontrar fruto. Não se aproximem de mim apenas para extrair os benefícios, mas eu também tenho expectativa quando vou até vocês. Eu quero ver o fruto daquilo que é a vida de vocês em mim. E nós não nos aproximemos do Senhor de mãos vazias. Jesus está ali olhando dentro da folhagem para ver se encontra algum fruto e não encontra apenas as folhas. A grande pergunta é: será que Deus, se olhar para dentro de nós, o que Ele vai encontrar no nosso coração? Se você examinar a sua vida e concluir que não tem frutos, ainda há tempo para nós clamarmos a Deus.
por arrependimento, para que Deus gere em nós disposições que façam gerar fruto em nós. A vara de Arão, mesmo seca, floresceu e deu fruto. A árvore cortada, descrita lá em Jó, ela floresceu à beira do riacho. A sua vida também pode florescer em Deus. A sua vida está seca, ela pode reverdecer. E sem fruto, ela pode frutificar. Se está ligada a Jesus, tudo é possível. O que Jesus não tolera é auto-engano, é protelação, é hipocrisia. Mas Ele se apraz em atender o coração sedento, num coração que possa ser verdejante. Eis que o nosso bom pastor nos conduz a passos verdejantes. Ele nos dá tudo o que precisamos para florescer. O que faremos a respeito do que Deus está nos falando essa manhã? Vamos ignorar? Vamos protelar? Ou vamos confessar os nossos pecados e pedir: Senhor, eu quero florescer, eu quero parecer mais com Jesus, no jeito de ser, de agir, de falar, de pensar. Eu quero me conectar mais ao Senhor, dedicar mais tempo de oração. Quando Deus fala e Ele fala, nós não podemos ignorar e continuar a viver a vida do mesmo jeito. Aqueles discípulos ficaram admirados. Olha, Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus está falando: todo aquele que vive a vida no mundo de Deus, sem viver na verdade do Filho, vai secar, vai se tornar uma árvore seca. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós só temos vida, o galho só tem vida se ligado à videira verdadeira. E que nossa experiência com Deus, meus irmãos, possa apontar para uma dependência de Deus. Peça ao Senhor então, nessa manhã, para que você possa frutificar, você possa ver as suas orações sendo respondidas, você possa ver as pessoas por quem você ora alcançando o Evangelho de Jesus. Que essa palavra de Cristo não seja para nós um juízo, mas um alerta, porque há tempo para frutificar nele, por ele e para a glória dele. Amém? Vamos terminar lendo João 15, palavras do Senhor que nos encoraja nessa manhã, apesar de ser outro tipo de árvore que o Senhor dá como comparação à videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. Sim, como o ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não podem produzir fruto, ou seja, a vida que Deus quer, se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como ramo emprestado e seca. Esses ramos são juntados no monte para ser queimado. Mas, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, e isso lhes será concedido. Que a gente permaneça firme ao Senhor, que a gente permaneça firme em obediência a Cristo, para a sua glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, aqui, quando o Senhor olhar para a nossa vida, o Senhor não encontre aparência, apenas discurso, folhagem, mas o Senhor encontre o fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos frutificar e evidenciar ao mundo que nós pertencemos e conhecemos e estamos ligados a Jesus, a videira viva. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte da tua seara, da tua igreja, do teu povo. Nessa manhã, Deus, o Senhor possa podar tudo aquilo que precisa ser podado na nossa vida, para que o broto que nasça possa nascer para produzir a glória de Deus, para manifestar o fruto do teu Santo Espírito que habita em nós. Nós não vivemos uma teoria, nós vivemos, Senhor, o Senhor não é uma teoria, o Senhor é verdadeiro, o Senhor habita em nós, e se habita, Deus, há de se ter evidência de que Tu estás em nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Que essa igreja do Senhor, ela possa ser uma igreja
viva, que ela não seja, Senhor, que o machado não seja posto à raiz, mas que, como ramos do Senhor, possamos florescer, se ramear por outras partes, e por onde esse ramo passa, ele possa gerar vida, sombra, mas também fruto para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se levantar e vamos terminar.